Podemos começar? Podemos, eu só vou dar alguns avisos iniciais e aí eu faço o Ok. Kaikogê e passo a sala para você, Mokudo-san. Bom dia a todos no Brasil. É uma honra hoje termos no Clube de Leitura Mokudo-san, aluno de Tokuda Igarashi Roshi. Inicio com o Kaikogê e depois a sala é sua, Mokudo-san. Kaikogê Mojo Jinjin Mimyoho Yaku Senmango Nan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi Mojo Jinjin Mimyoho Hyaku Senmon Gonan Sogu Ga Kon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Por favor, Mokudo-san. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Monge, muito obrigado pelo convite, né? E vamos agora à leitura do capítulo 18, Kaya Chata. Caso principal. O 18º ancestral, venerável Kaya Chata, foi atendente do venerável Sogyanandai. Uma vez eles ouviram o som dos sinos de bronze do salão, soprados pelo vento. O venerável Sogyanandai perguntou ao mestre Kayachata: os sinos fazem o som ou o vento faz o som? O mestre disse: não é o vento nem os sinos. Nossas mentes fazem o som. Isso é tudo. O venerável perguntou: a mente de quem? O mestre Kayachata disse: porque ambos estão tranquilos. O venerável Sogyanandai disse: esplêndido, esplêndido. Se o sucessor do meu caminho não é você, então quem seria? Então ele confiou a Kayachata o tesouro do Dharma. Circunstâncias centrais. O mestre era uma pessoa de Madi Kogu, reino de Magadha. Pertencia a Zurama. O nome de seu pai era Tengai, do céu celestial. E o nome de sua mãe era Rosei, sábia honesta. Ele sonhou com uma grande divindade segurando um espelho, e isso a fez engravidar. Após cerca de 7 dias, ele nasceu. Sua pele era brilhante como lápis lazuli, e mesmo quando ainda não havia tomado banho, era naturalmente perfumado e limpo. Desde a época do seu nascimento, apareceu um único espelho redondo
que sempre acompanhou esse jovem. Em sua juventude, sempre teve satisfação na tranquilidade. Ele nunca se contaminou com assuntos mundanos. Disse que esse espelho redondo ficava na frente do rosto do jovem sempre que ele sentava, em estado meditativo. Não havia atividades búdicas do passado ou do presente que não flutuassem através deste espelho. Era como se tivesse uma clareza ainda maior do que quando se ilumina a mente com ensinamentos sábios. Sempre que o jovem se afastava, esse espelho seguia atrás dele como uma auréola e não obscurecia sua forma juvenil. Quando o jovem se reclinava, este espelho cobria sua cama como um dossel celestial. Em todos os momentos, seja andando em pé, sentado ou reclinado, esse espelho nunca deixou de o acompanhar. Ao mesmo tempo, o venerável Sogyanandai estava realizando conversões e chegou a Magi. De repente, uma brisa fresca varreu a congregação. Seus corpos e mentes pareciam extraordinariamente aprazíveis e agradáveis, mas eles não sabiam o que os tornava assim. O venerável disse: esta é a brisa do caminho digno. Deve haver um sábio que aparecerá no mundo, herdará e perpetuará a chama ancestral. Quando ele terminou de falar, usou sua força sobrenatural para reunir várias grandes assembleias e viajar pelas montanhas e vales. Chegando aos pés de um pico, por volta da hora das refeições, ele falou à assembleia, dizendo: no cume deste pico há nuvens roxas, que se assemelham a um dossel. Um sábio deve residir lá. Junto com a grande assembleia, ele procurou por um longo tempo. Olhando para uma cabana na montanha, havia um jovem solitário segurando um espelho redondo que imediatamente se aproximou do venerável. O venerável Sogyanandai disse: quantos anos você tem? O jovem disse: 100 anos. O venerável disse: seus anos são os de uma criança. Como você pode dizer 100 anos? O jovem disse: eu não entendo a razão. Eu realmente tenho 100 anos. O venerável disse: você melhorou suas habilidades? O jovem disse: o Buda disse, embora uma pessoa viva 100 anos, se ela não entender as habilidades dos Budas, não é o mesmo que viver um único dia em que ela foi capaz de aprendê-las perfeitamente. O venerável disse: essa coisa em suas mãos, o que ela mostra? O jovem disse: o grande espelho redondo dos Budas não tem defeito ou mancha por dentro ou por fora. Ambas as pessoas podem ver o mesmo. Quanto ao olho da mente, todos são semelhantes. Seu pai e sua mãe, ouvindo as palavras de seu filho, imediatamente o emanciparam e o fizeram sair da vida familiar. O venerável Sogyanandai o pegou pela mão e eles chegaram ao lugar original, onde estava. Depois que o jovem recebeu os preceitos completos, ele recebeu o nome de Kayasha. Uma vez que eles ouviram o som dos sinos de bronze do salão, soprados pelo vento, e assim por diante, então ele foi encarregado do tesouro do Dharma. No final, ele se juntou à sucessão com o 18º antepassado. No final, ele se juntou à sucessão como o 18º antepassado. Quanto ao seu espelho redondo,
No momento em que o jovem saiu da vida familiar, desapareceu de repente. Não tem investigação. Na verdade, o brilho singular de cada pessoa é como o espelho redondo da história atual, que não tem falha ou mancha dentro ou fora. E a este respeito, absolutamente, todo mundo é semelhante. Este jovem, desde o seu nascimento, elogiou as palavras búdicas e não se envolveu em assuntos mundanos. De frente para o espelho brilhante, ele observou as atividades búdicas do passado e do presente. Embora ele soubesse que, realmente, quanto ao olho da mente, todos são semelhantes, em seu pensamento, ele ainda não entendia as habilidades dos Budas. Mesmo se assumirmos que, se alguém entender as habilidades do Buda em um único dia, isto não apenas o faz superar uma vida de 100 anos, mas deve superar inúmeras vidas. Por causa disso, no final, ele jogou fora o espelho redondo. Verdadeiramente, ele não negligenciou a causa do único grande assunto dos Budas. Sabemos por este episódio que não foi nada fácil. Ele compreendia o grande espelho redondo dos Budas. Como poderia haver alguma coisa que permanecesse? No entanto, esta ainda não era a realidade final. Pelo contrário, como pode haver um grande espelho redondo dos Budas? Como pode ser que ambas as pessoas possam ver o mesmo? O que não tem falha ou mancha dentro ou fora? O que é chamado de falhas ou manchas? O que é a mente ou olho? Como pode haver semelhança? Assim, ele perdeu o espelho redondo. Mas como poderia ser que isso não fosse a perda da pele e da carne do jovem? Além disso, mesmo que ele entendesse, como agora indicado, que não há separação entre mentes e olhos em relação ao que é visto, e que duas pessoas podem ver de forma idêntica, na realidade, esta é uma visão dualista. Em verdade, não é um esclarecimento completo de si mesmo. Assim, as pessoas não formam uma visão de Enso e não formam um Mi no So. Com grande esforço, vocês devem investigar isso detalhadamente. Vocês devem se apressar em romper a recompensa secundária e primária de uma só vez, e devem atingir o estado em que seu próprio eu também não é compreendido. Se vocês não alcançarem este ponto de vista, então vocês são apenas um ser vivo de recompensa kármica. Vocês ainda não são alguém que pode entender as habilidades dos Budas. Desta forma, ele, Kayachata, se arrependeu, agradeceu, fez a saída da vida familiar, recebeu os preceitos completos e, finalmente, serviu Sogyanandai, dedicando anos a isso. Uma vez eles ouviram o som dos sinos de latão do salão soprado pelo vento, e o venerável Sogyanandai perguntou ao mestre Kayachata: os sinos fazem o som ou o vento faz o som? Etc, etc. Para este episódio, realmente vocês devem ser meticulosos. O venerável Sogyanandai, afinal, não viu o sino e não viu o vento.
mas ainda queria dar a conhecer o que era esse assunto. Assim, ele perguntou enquanto o fazia: os sinos fazem o som ou o vento faz o som? Que assunto é este? Não deve ser entendido usando sinos de vento. Não se trata de sinos de vento comuns. Em vez disso, diz respeito aos sinos que pendem dos cantos dos grandes edifícios do mosteiro. Esses são chamados de sinos de badalo. E mesmo agora, na capital do sul, os salões e pavilhões os têm pendurados. Com base neles, podendo-se distinguir as casas das pessoas dos salões do... Desculpe. Com base neles, pode-se distinguir as casas das pessoas dos salões do mosteiro. Quando a capital do norte foi estabelecida, inicialmente os sinos com badalos eram pendurados nos salões do mosteiro, mas recentemente esse costume desapareceu e não é mais necessário. No entanto, nas terras ocidentais, eles eram estritamente como vemos neste episódio. Este koan foi ocasionado quando aqueles sinos com badalos foram soprados pelo vento. De qualquer forma, o mestre Kayachata respondeu: não é o vento e nem o sino. Nossas mentes fazem um som. Isso é tudo. Ele realmente sabia que nem um único grão de poeira de demarcação havia sido produzido. E por isso que ele disse: não é o vento soando, nem o sino soando. E também, se alguém pensa que está soando, então está soando. Mas, em tal visão, não é o caso que suas mentes, ambos estão tranquilos. É por isso que ele disse: nossas mentes soam. Ao ouvir este episódio, todas as pessoas o entenderam mal. Elas pensam que Kayachata falou dessa maneira porque seu entendimento era que não era necessariamente o vento que soava, mas que apenas a mente soou. Mas mesmo em um estado primordial, natural, onde nada apareceu, como poderíamos dizer o que não é o som de um sino? Por isso que ele, Kayachata, disse: nossas mentes soam. De Kayachata ao sexto ancestral, os períodos de tempo são amplamente separados, mas mesmo assim não são separados. Assim, ele, o sexto ancestral, disse: não é o vento ou a bandeira que se move. Boas pessoas, suas mentes se movem. No presente, todos vocês também, no momento de penetrar no solo da mente, descobrirão que os três tempos, desde o início, não estão separados. Verificar e registrar, passado e presente, estão ligados. Que semelhanças ou diferenças poderiam ser distinguidas? Não façam distinções em suas visões cotidianas. Somente por meio de não é o vento que soa e não é o sino que soa, vocês serão capazes de conhecê-lo primeiro. Se vocês pensam: eu gostaria de saber o que é isso, então vocês devem saber que minha mente está soando. A aparência de seu som sobe tão alto quanto as montanhas e afunda tão fundo quanto os mares. Densifica como um bosque verdejante com densas gramíneas e árvores também, bem como o esclarecimento dos olhos de pessoas após pessoa. São a aparência do som da mente. Portanto, vocês não devem pensar que é o som do ruído. Desculpe.
Portanto, vocês não devem pensar que é o som do ruído. O ruído também é o som da mente. Os 4 elementos primários, os 5 agregados e a totalidade de miríades de dharmas são todos, em sua totalidade, sons da mente. Não há tempo em que esta mente não esteja soando. Portanto, no final, não é acompanhado por meio de um eco. Além disso, não é algo ouvido com os ouvidos, porque os próprios ouvidos soam. Kayachata disse: ambos estão tranquilos. Quando alguém é capaz de ver dessa maneira, nenhuma das miríades de dharmas tem locus onde aparecem. Assim, não há forma de montanhas, nem forma de oceanos. De fato, não há como se cingir com a forma de um único dharma. É exatamente como flutuar em um barco de passeio em um sonho, movendo-se sobre o mar azul profundo. Quer você separe as ondas remando com um remo, ou pare de mover o barco e siga o fluxo da água, não há céu para flutuar, nem fundo para afundar. Além disso, que montanhas ou oceanos poderiam ser estabelecidos lá fora? E que próprio eu poderia estar relaxado no barco? Assim ele, Kayachata, indicou as coisas dessa maneira. Interessante agora essa frase, né? Muito interessante. Inclusive, eu olhei no livro em espanhol que eu tenho, certo? E é dessa forma, exatamente assim, né? Aí eu fiquei a pensar essa história, né? Embora haja olhos, eles não ouvem. Embora haja ouvidos, eles não veem. Portanto, não devemos dizer que as 6 faculdades dos sentidos se fundem uma nas outras. Não há necessidade de cingir-se com as 6 faculdades dos sentidos. Assim, ambos estão tranquilos. Ao tentar aprender as coisas, as 6 faculdades dos sentidos estão ausentes. E ao tentar abandonar as coisas, os 6 objetos dos sentidos estão ausentes. As faculdades dos sentidos e dos objetos dos sentidos desaparecem juntos. Mente e seus objetos, ambos são esquecidos juntos. Quando olhamos meticulosamente, não há faculdades dos sentidos ou objetos dos sentidos a serem descartados, e nenhuma mente ou seus objetos a serem destruídos. Na verdade, eles são totalmente tranquilos. Não há discussão da mesmice ou diferença, e nenhuma questão de interior ou exterior. Verdadeiramente, quando vocês chegam a tal ponto de vista, vocês recebem e mantêm o tesouro do Dharma dos Budas e se aliam diretamente nas fileiras dos Budas ancestrais. Mas, se não for assim, então, mesmo que vocês compreendam uma miríade de dharmas sem erro, vocês ainda estão mantendo o seu próprio eu e discursando sobre os outros. Então, cada dharma é separado. Se eles estão separados, então como vocês podem penetrar diretamente nos Budas ancestrais? É exatamente como se vocês erguessem uma cerca de fronteira no meio do céu. Como o céu pode ser obstruído assim? É apenas criar seus próprios limites e barreiras. Se uma vez vocês destruírem as linhas de fronteira, o que pode ser considerado interno ou externo? Quanto a chegar aqui, o velho Shaka não foi o primeiro.
que todos vocês não são os últimos. Em suma, os Budas não têm rostos e vocês não têm formas. Em momentos como este, Budas ancestrais emergem e florescem, assim como ondas de água pura subindo. Embora não haja aumento ou diminuição, a água flui e incha cada vez mais vigorosamente. Portanto, vocês devem investigar minuciosamente em detalhes para que possam chegar a tal ponto de vista. Embora vocês tenham, por enquanto, feito linhas de fronteiras, embora vocês tenham, por enquanto, feito linhas de fronteira nos vastos kalpas que vão do passado ao infinito futuro e não tenha alinhado 3 vezes. Em geral, de kalpa a kalpa, só tem sido assim. Para compreender essa óbvia natureza original, não há necessidade de se preocupar com pele ou carne, ou distinguir entre movimento e quietude. Este ponto de vista não deve ser conhecido por meio do corpo ou da mente, e não deve ser distinguido por meio de movimento ou quietude. Somente quando vocês investigarem minuciosamente em detalhes, cessando por si mesmos e exaurindo por si mesmos, acessando por sua própria vontade, vocês primordialmente o alcançarão. Mas se vocês não esclarecerem as coisas dessa maneira, continuarão a arrastar inutilmente seu corpo e mente ao longo dos 12 períodos do dia. Será como colocar uma carga pesada nos ombros para que seu corpo e mente nunca fiquem à vontade. Se vocês abandonarem corpo e mente, de modo que o solo da mente se torne um solo vazio e totalmente aberto, vocês alcançarão a mais comum das vidas. No entanto, mesmo que as coisas se tornem assim, se vocês não forem capazes de falar claramente sobre a mente soa, no episódio mencionado, vocês não conhecerão o surgimento e o florescimento de todos os Budas, nem conhecerão a realização do caminho pelos seres vivos. Portanto, para falar sobre o soar da mente, acho que vou juntar minhas humildes palavras. Vocês desejam ouvi-las? Juku, poema antigo. Quando a mente quieta soa, ela reverbera em 10.000 modos. De Sogyanandai. Desculpe. Quando a mente quieta soa, ela reverbera em 10.000 modos. De Sogya e Kaya, até o sino do vento. Veja só. Sim, a gente pode fazer um pequeno comentário assim. Na verdade, se eu for seguir o ensinamento verdadeiro da percepção que eu tive aqui, certo? E eu acho que todo livro, né, toda passagem da luz, né, elas são muito bonitas, tem coisas assim muito, mas esse capítulo aqui realmente ele parece que de alguma forma, pelo menos até o momento, ele se sobressai como uma erupção vulcânica, assim, entendeu? Da verdade, dos ensinamentos. Mas se eu for seguir estritamente esse ensinamento aqui, eu vou ter que ficar realmente calado, certo? Por quê?
Eu confesso que não tenho nenhuma coisa para falar, mas o que me passou pela cabeça, né? O que me veio, e é por isso que eu estou tomando a liberdade de falar alguma coisa aí, peço até desculpa por conta disso, porque eu realmente era para ficar calado. Mas eu me lembro um ensinamento de Mestre Okuda, no mosteiro, né? Em que ele deu um ensinamento sobre o capítulo 39 do Shobogenzo, chamado Dotoku, Expressando a Verdade, né? E foi uma das coisas assim, mais emocionantes. Sempre é emocionante a gente ouvir Mestre Okuda falar. Mas ele falou que a gente... Voltou? Ele disse que, na prática, né, na realização, não primeiro, você teria que ter um certificado de alguém que já alcançou, né? Porque mesmo que você tenha a percepção de ter alcançado alguma coisa, ele diz que você pode correr um risco muito grande disso ser só um produto da sua mente, né? Por isso que ele diz que se encontrar um mestre verdadeiro nesse mundo errado, e ao mesmo tempo é uma verdadeira bênção, assim, porque ele realmente é que pode lhe ajudar. Mas ele diz o seguinte: ele certificando isso, a partir daí você vai ter que falar o Dharma por si mesmo, né? Não só falar, desculpe, não. O entendimento dele não é falar, é você expressar. E a fala pode ser uma forma disso daí, né? E aí, no capítulo 39, né, já no final, né, existe existe um pequeno poema que você vai me permitir recitar aqui, em que o mestre Dogen, ele fala ele diz assim: meu falecido mestre, né, que foi o mestre dele, o Buda Eterno, diz... E aí Mestre Okuda deu um ensinamento sobre isso, mas depois disso aqui eu vou me calar, porque repetir o ensinamento de Mestre Okuda é muito difícil. Mas ele diz assim: todo corpo, mas isso está lá no Shobogenzo, né? Todo corpo é como uma boca de pendurada no espaço, não perguntando se o vento vem do leste, oeste, sul ou norte. Para todos os outros, igualmente, tagarela prajna. Aí ele fala em chinês: Shinton Ten, Grian, Shinton Ten. Então, ele diz que de onde vier, o que vier e que bater nele, isso aqui ele falou que isso aqui é o sino do vento. O vento de onde vier, ou seja, qualquer dificuldade, qualquer coisa que aconteça, você simplesmente demonstra ou expressa o Dharma, entendeu? Com palavras, com gestos, né? Enfim, é isso daí. Desculpe aí se eu me estendi um pouco aí, mas me lembrou muito esse ensinamento de Mestre Okuda, assim, sabe? Imagina, eu que agradeço, Mokudo-san. É sempre um prazer tê-lo conosco. Sua prática é incrível, assim, e esse entendimento é isso, né? Não tenho que comentar, não tenho que dizer. É o é- Esse poema do Shobogenzo é bonito, né? É a boca do sino, né? A boca do sino pendurada, né? E aí todo vento que bate no badalo do sino, o ressoar natural é o soar do sino, né? Não tem o que inventar, não tem moda, né? E aí o texto é muito isso também, né? Não tem o que inventar, não tem moda. A natureza original, ela está aqui o tempo todo, né? A gente está aqui se manifestando e manifestando tudo o tempo todo. Então, a gente não tem muito o que inventar. É seguir as coisas naturalmente, né? É bonito no final, ele diz assim, né? Se vocês abandonarem o corpo-mente de modo que o solo da mente se torne um solo vazio e totalmente aberto, vocês alcançarão
a mais comum das vidas. Não é assim, vocês alcançarão a iluminação, vocês alcançarão os poderes maravilhosos. Não, vocês vão alcançar a mais comum das vidas, né? Porque vocês vão ver as coisas como elas são de fato. Não tem muito o que inventar, né? É isso, é o que está aqui. A gente não precisa fazer muitas coisas. Claro que existem vários meios hábeis, né? Então, quando a gente vê assim as meditações, as visualizações, as coisas todas que várias outras tradições budistas foram desenvolvendo ao longo dos séculos, são meios hábeis, né? A gente é da vibe mais tranquila, né? Vamos aqui do jeito que tá, ver a coisa do jeito que ela é. Exatamente. Sejamos sinceros, né? Eu brinco, né? A sinceridade de Buda Shakyamuni, de olhar a vida se manifestando como ela se manifesta. Só isso. Não tem nada mais do que isso, né? É a simplicidade do shikantaza, né? É a simplicidade de se sentar apenas por sentar. Exatamente. Muito obrigado. Eu abro para o pessoal, para caso queira fazer algum comentário, alguma pergunta para Mokudo-san. Fiquem à vontade, por favor. Agora, eu ficaria assim, muito interessado no próprio entendimento, né, das pessoas que estão aí, né, que eu acho que pode, na verdade, esclarecer alguns outros pontos, né? Tem muitas passagens assim muito interessantes assim, né, que de repente alguém aprofunda, né, e aí ajudam todos, né, a compreender mais as coisas. Né? Eu espero que a colocação que eu vou fazer não me exponha, né? Porque eu busco um entendimento assim muito mundano, né? Que quando se fala, né, nessa maravilha que a gente é como o sino, que o que bater, bateu assim como é, né? E isso deve ser encarado a simplicidade do shikantaza e que as coisas são como são, né? Eu vou falar, né, da minha vivência de viver nessa contemporaneidade e que sempre sempre houve sofrimento, né? Mas que agora está havendo uma convergência, um momento histórico onde está convergindo uma guerra que pode pintar por aí, né? Essa tensão bélica no mundo inteiro, as alterações climáticas, as calamidades, né, que tem acontecido agora em Petrópolis, essa coisa meio previsível, né? A criminalização da pobreza, perseguição aos povos, as migrações. Então, eu realmente ainda busco esse entendimento, essa pacificação, e não me inquietar tanto com tanto sofrimento evitável, né? E quem sou eu para aceitar ou não aceitar, né? Mas como lidar com esse ensinamento que assim como é, né? De poder compartilhar um pouquinho, de trocar ideias, ou talvez os professores, né, o Shoen-san e o Joken, falam assim, não, esse assunto não é pertinente, Kokai. Vamos para questões mais
metafísicas mais profundas. Então, eu estou me expondo. Eu acho esse assunto muito pertinente, Cocai. Muito pertinente. Porque é uma reflexão que a gente deve ter para a gente não ser arrastado pelo samsara, né? E aí, quando eu falo arrastado pelo samsara, parece assim palavra de efeito budista, mas, e é de certa forma, mas é no sentido de arrastado pelas ilusões. Nós não devemos nos iludir, né? Assim, o mundo tá aí, o sofrimento tá aí, e a gente não pode fechar os olhos e achar que o sofrimento não existe, porque o sofrimento existe. Então, quando ele fala de... É interessante, isso é uma coisa que eu também paro para refletir, né? Aceitar as coisas como são ou assim como é, na verdade, aí a gente está vendo esse ensinamento, ele está dizendo, veja as coisas de forma verdadeira. E com base nisso, munido disso, tenha prájna, tenha sabedoria e desenvolva compaixão para você colocar essa sabedoria em ação. Então, os ensinamentos de Buda, eles não são ensinamentos de passividade, de vamos ficar tranquilo, e aí a moda, né, vamos ficar zen e não vamos fazer nada. Não, a gente tem que ter uma atuação compassiva com o mundo, e essa atuação compassiva com o mundo, ela se dá por meio de prajna, de sabedoria. Então, quando a gente engendra a percepção da real natureza de todas as coisas, automaticamente surgem essas duas manifestações, prajna, sabedoria perfeita, e compaixão. E essas duas manifestações, elas são a própria natureza da mente, a própria natureza de Buda agindo nesse samsara, né? Então, a gente quebrar as ilusões, quebrar a forma equivocada de ver as coisas e ter uma ação correta, né? Ter uma ação correta para com o mundo, para com a sociedade, para com os que nos cercam, né? Então, tomar posicionamentos é importante. O budismo não fica em cima do muro. O budismo, ele é ação, né? Ele é essa tomada consciente e compassiva de ação. Eu tenho uma impressão, eu posso estar equivocada, mas que quanto mais tensão e sofrimento, parece que aumenta o nível de alienação. Ou seja, há uma necessidade até mais urgente de despertar, de sair da alienação, ao mesmo tempo que tem uma resistência de não enxergar, de não se envolver, de não se engajar. É interessante essa colocação, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem iluminação com algo para além, né? Algo que transcender. Para você transcender. E, em verdade, né? É exatamente o processo contrário. É você ver as manifestações do samsara como elas são, né? Você não vai se iluminar, você ilumina o samsara, você vê as coisas como elas são de verdade, né? Você tem essa percepção verdadeira da realidade, né? Então, na verdade, você não vai sair, você não vai para um outro mundo, para uma outra percepção de realidade, para uma outra realidade. Não, você vem para essa realidade de agora, né? Nesse momento de agora, você vê as coisas como elas são agora, né? Nesse instante. Não tem algo para além, não tem algo para depois, não tem algo para fora. Na verdade, é o processo contrário, é tudo olhar aqui para dentro e perceber as coisas como elas são. Então, em vez de ser um processo do para além, é um processo do para antes, né? Como é que a nossa mente configurou a realidade como a gente vê agora? E através dessa configuração, que ações a gente pode tomar para gerar menos sofrimento? Que ações a gente pode tomar para gerar menos desigualdade? Então, a primeira ação de todas é salvar todos os seres, né? E aí, como é que a gente salva todos os seres? Resolvendo a nossa própria ignorância primeiro, né?
Então, quando a gente resolve essa nossa própria ignorância, esse nosso próprio avidya, a gente pode ter uma percepção maior e mais clara da realidade como ela é. Eu acho que eu me estendi muito na fala. Por favor, falem também, pessoal. Eu estou aqui, eu não quero monopolizar, não me cabe a mim. Mokudo-san, também gostaria de ouvir um pouco da sua fala e também passo também para Joken-san, que também queria falar desse. Não, Mokudo-san, por favor. Ô, monja, veja só. Essa questão sua aí, deixa eu ver se eu me coloco aqui, que eu consigo ver aqui. Exatamente. Espera aí, só um minuto, só por favor. Não consegui achar aqui, não. Bom, não tem importância. Ah, pronto. Ok. Monja, veja só. Alô? 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 Estão me Estamos ouvindo? ouvindo, sim. Pronto. Monja, olha, veja só. Essa questão sua é uma questão que eu considero assim de uma coisa bem profunda mesmo, isso, certo? Veja só, a gente falar da experiência da gente é muito ruim, certo? Mas uma vez o mestre Okuda, ele deu uma orientação para a gente e ele diz o seguinte: essa situação que você está vendo aqui, né? Se a gente pegasse uma mesa e colocasse as cartas na mesa da situação do mundo, de guerra, de pobreza, de enchente, enfim, todas essas iniquidades que existem no mundo, desonestidade, né? Ganância, egoísmo. Ele disse que o mundo sempre foi dessa maneira, sempre foi. Eu tive a oportunidade de olhar a história passada do mundo, certo? Das guerras que houveram, guerra de 100 anos. Rapaz, olha, tudo é igual, até a pandemia mesmo. Né? Você teve a peste negra, você teve eu me lembro que minha avó dizia, minha avó pegou a gripe espanhola, morreram mais de 30 milhões de pessoas, 23, 45, eu não me lembro exatamente. Então, veja só, isso sempre foi desse jeito, certo? Veja bem, estou dizendo uma opinião, provavelmente com muita, né? Então, veja bem, aí, há muito tempo atrás, desde a adolescência, talvez não com essa visão que eu tenho agora, eu tentei resolver isso aí, do sofrimento, tanto na parte profissional, como no dia a dia. Na verdade, eu não digo nem que sou eu, não. Foi alguma coisa que me moveu a isso, para tentar entender isso. E de muitas portas que eu bati, né? Eu bati, sei lá, a que eu encontrei melhor, talvez que me desse um melhor entendimento verdadeiro, foi a prática do Zen. Certo? E, por sorte, eu tive a oportunidade de conhecer Mestre Okuda. Certo? Então, mas eu cheguei à conclusão também de que a gente não consegue entender, por exemplo, aqui ele fala, tem uma parte aqui, ele diz que você não deve fazer distinções. Está aqui, abri aqui por coincidência. Não façam distinções em suas visões cotidianas. Você só não consegue fazer distinção, porque a distinção lhe ajuda. Por exemplo, eu vou atravessar uma rua, eu tenho que olhar se o sinal está aberto, né? Entendeu? Então, a percepção que eu tenho assim é de que essa distinção você só consegue quando você realizar o que você precisa realizar. Aí, enquanto a gente não faz isso, o que a gente tenta fazer? A gente tem que sentar em zazen, certo? Tentar em zazen e levar esse zazen para a sua vida, para o dia a dia, né? Dentro do seu entendimento. Cada um de nós tem um entendimento. E qual é? Você tentar aliviar o sofrimento das pessoas, você ajudar dentro do que você puder fazer, a gente tentar não criticar os outros, né? Coisas que, na verdade, eu estou falando isso para você, mas isso aí, eu estou muito longe de atingir qualquer coisa dessa, assim, entendeu? Mas essa questão, que Mestre Okuda diz, rapaz, olha, o mundo sempre foi desse jeito, não se expande, não.
Entendeu? Ah, porque vai ter a guerra. A gente teve a Primeira Grande Guerra, isso nas grandes guerras. Teve a Primeira Grande Guerra, teve a Segunda Grande Guerra, entendeu? É possível que estoure alguma coisa aí, entendeu? Extinção, né? Houveram várias extinções, você teve período de glacial, aquele negócio todo. Então, se a gente olhar para trás, as coisas sempre foram. Veja bem, não estou dizendo que essa visão seja uma visão correta, não. Estou dizendo a percepção que eu tenho, entendeu? Então, isso me deu uma vontade maior de praticar o zazen, entendeu? Porque realmente isso é entendível, é não entendível. É não Entendeu? entendível. O mundo está, e você não. Para você, eu digo, eu sou do Rio de Janeiro. Esse negócio de lá de Petrópolis já não é a primeira vez que acontece, não. Entendeu? Não é? Outro dia tem eu acho que é um cientista, um pesquisador chamado Deepak Chopra. Ele diz o seguinte, que a maior causa da violência, ele fala em paz, mas isso, olha, a paz é a ausência da violência. Não é? Mas a maior causa da violência são as injustiças que existem. Entendeu? Tudo que é injustiça, e os governos, eles são extremamente injustos, de modo geral. Eles não estão preocupados com ser, nada, na verdade, é tudo interesse. Então, a gente tem que ter cuidado, realmente, em sair desse mundo, né? Em fingir que vive nele. Né? Você tem que fingir que vive nele. Entendeu? Se você disser, você não vive, não, né? Pelo menos para mim. Bom, mas a fala seria essa aí. Me desculpe aí, acabei me estendendo demais. Foi muito, muito bom lhe ouvir. Muita insatisfação, é isso que leva a gente para frente, entendeu? Porque não há como você entender isso, não. Uma vez eu participei de um seminário de um grande psicanalista, muito reconhecido aqui no Sul, né? E eu tive a mesma sensação que eu tive agora quando eu lancei essa questão, porque eu já sou psicóloga há quase 40 anos, e essa situação com esse psicanalista foi uns 15 anos atrás. Aí eu meio sem jeito, mas eu estava com aquela pergunta que não quer calar, e eu perguntei se era aceitável que um terapeuta, depois de tantos anos de prática, ainda ficava angustiado e ansioso quando ia atender alguns pacientes, não todos, mas era bastante comum eu ainda ficar nervosa, ansiosa. Aí ele disse uma coisa que realmente me abriu, assim. O dia que nós, terapeutas, não sentirmos mais angústia, ansiedade para atender os pacientes, jogue fora a tua profissão, porque você já não é mais um bom terapeuta. Pronto, é isso daí mesmo. Então, mantenha isso que isso passa. E avisa para a gente, resolvi, viu? Sei não. Então, o mundo está entendível. É como querer compreender a loucura. Não tem como compreender a loucura. Mas é mais ou menos isso. Obrigada. Bom. Eu vou emprestar a fala da Kokai-san, essa última parte, porque quando não mais a gente precisar discutir sobre o que é a realidade e tentar, de alguma maneira, ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho, os monges também não vão mais ser necessários. Né? Estudar o Dharma também não vai ser mais necessário. Enquanto houver ainda essa angústia, né, para com o que é a vida, a gente ainda vai continuar estudando os ensinamentos de Buda. Né? Foram tantos temas, né, nesses momentos anteriores aqui. Eu não fiz algumas anotações para eu também não esquecer. Eu ia começar por uma coisa, mas vou começar por outra. A primeira para tentar enganchar com o que foi discutido agora,
é a questão de budismo e política. É um tema bastante polêmico, digamos assim. E o Santo estava falando sobre que o budismo não é uma negação das coisas, né? Não somos nihilistas, não é fechar os olhos para aquilo que é ruim e ficar na good vibes, né? Se a gente entender política como aquilo que se trata da polis, né, da cidade, daquilo que trata das relações sociais, o budismo não é outra coisa senão política, né? O budismo é a maneira como nós lidamos com as pessoas, a maneira como nós lidamos com os seres, a maneira como nós lidamos com a sociedade e com o mundo. Buda Shakyamuni, o cerne do ensinamento de Buda Shakyamuni é sobre a real natureza de todas as coisas, né? Mas para tratar desse assunto na nossa sociedade, em um grupo de pessoas, é necessário uma série de orientações, sugestões, direcionamentos de como agir na sociedade. Não é à toa que uma das primeiras coisas foi esclarecer o que é o sofrimento, dizer que é uma coisa que nós podemos lidar de uma maneira melhor, e apresentou uma forma de lidar com isso. A maneira de lidar com isso é o que a gente chama de correto caminho óctuplo, né? O nobre caminho óctuplo, dependendo da tradução. E é uma maneira de como viver a vida, de como se relacionar com o mundo, né? Isso é política. É muito comum na internet ver gente falando que o budismo não tem a ver com política, ou que budismo não pode se manifestar politicamente, porque acha que política é só manifestação partidária, né? Isso é uma pequena parte da política, né? Embora eu ache que em relação a direcionamento político, o budismo tem um posicionamento muito claro, né? Não é nem questionável, né? Sobre qual lado que a gente está, né? Mas tudo bem. Mas Buda falou do correto caminho óctuplo, e a gente vê lá, visão correta, fala correta, não sei o que correto. E a gente se perguntou, o que é correto? E depois disso, o Buda Shakyamuni, ele passa a criar uma série de regras, digamos assim, né? Sugestões de convívio, a gente pode entender também, né? Que são os nossos preceitos. Existem 200 e tantos, né? No budismo Theravada, né? O budismo mais antigo. E no nosso Mahayana, pelo menos no Japão, são 16, né? Foram juntados em 16. E nada mais são do que regras de convívio, né? Ou seja, maneira de como lidar com as pessoas, com a sociedade, com as coisas, com o ambiente, né? Isso é política. Então, falar que o budismo não tem a ver com política, eu acho um grande equívoco, né? Entendendo, é claro, que política é muito maior do que horário eleitoral, né? E em relação à questão da história do sofrimento, Kokai-san levantou, depois o Fukudo-san também acrescentou, Shoei-san também acrescentou, Buda Shakyamuni, o primeiro ensinamento dele das 4 nobres verdades é que o sofrimento, ele existe. Ele não falou que o sofrimento talvez, o sofrimento pode ser que exista. Em momentos ele existe ou ele não existe. Ele não falou isso, ele falou que o sofrimento existe. Onde que ele existe? Nascimento, doença, envelhecimento e morte. Ou seja, todo instante. Enquanto estivermos aqui presentes com esse corpo, nessa manifestação, sofrimento ele vai se fazer presente. Isso é inevitável. Essa é a realidade que o Buda Shakyamuni ensinou para a gente. Inclusive, quando o Buda Shakyamuni entra no Parinirvana, né? O Shihatsunehan. Esse Hatsunehan, o Parinirvana, ele é a extinção do último elo
que essa existência, da maneira como ela se manifesta aqui, tem com o sofrimento. Enquanto esse corpo existir, vai haver o sofrimento, né? Por isso que a última libertação, digamos assim, é o parinirvana de Buda Shakyamuni ou de qualquer outro Buda, né? Como nós todos somos. Quando um monge morre aqui no Japão, quando alguém que recebeu a ordenação morre aqui no Japão, nós usamos o termo Senge. Sen significa algo como... como é que era a tradução? Enfim, Senge, de uma maneira geral, ele significa ensinar, é o último ensinamento sobre a realidade, sobre a verdade. Então, a própria morte, o próprio falecimento, como foi o de Buda Shakyamuni, inclusive, foi a última fala dele, né? Agora observem o meu corpo aqui desfalecer, porque este é meu último ensinamento. É o ensinamento sem palavras, né? Mugen Seppo, acho, né? Também é Genshin Seppo. Então, o sofrimento, ele existe. A grande questão é que hoje a gente tem a internet, a comunicação muito muito fácil e parece, né, que as coisas estão cada vez piores, mas como já foi dito aqui, né, nada mudou, né? Existem, né, foi feita o exemplo, foi dado o exemplo, né, de as cartas que estão na mesa, né? A guerra, o desastre natural, não sei o que. As cartas só estão sendo trocadas de ordem, né? Porque elas estão na mesa desde sempre, né? As cartas do sofrimento, essas cartas todas, elas estão em cima da mesa desde sempre, né? A gente só está trocando elas de ordem. Acontece que, ao invés de a gente ver só uma pequena parte da mesa, agora a gente está vendo a mesa de uma maneira mais ampla. E é justamente por isso que, por essa capacidade de ver a mesa de uma maneira mais ampla, que a gente tem a capacidade também de usar o budismo como ferramenta de reordenar essas cartas de uma maneira mais ampla também. A gente está conectado pela internet, literalmente, de lados opostos, né, do globo, né? Isso nunca foi possível antes, né? E como lidar com essas questões, né? Também foi tocado a questão, a frase que foi levantada pelo Mokudo-san, do não fazer distinções, né? O que é não fazer distinções, né? Não sei se todo mundo já viu aquela frase, Heijō Shinzedō, ou Byōjō Shinzedō. Esse Heijō Shin é a mente comum, a mente cotidiana, né? A mente que não faz essas distinções. Mas o que é fazer distinções, né? Então, por exemplo, a questão do olhar o semáforo e atravessar a rua, né? A gente pode olhar o semáforo e ver que ele está verde e atravessar, ou ver que ele está vermelho e não atravessar. Simples assim. Ou a gente pode olhar o farol verde e olhar, agora, olha só que sorte, hein? Agora eu vou poder chegar mais rápido na minha casa. Ou então o farol, a gente pode ver o farol vermelho e falar, caramba, agora eu vou ter que esperar o farol abrir para atravessar. Eu vou demorar mais para chegar na minha casa. Né? Essas distinções que a gente está condicionado a fazer, porque a gente aprendeu assim socialmente, politicamente. Né? E como que a gente pode usar o budismo para transformar isso? A gente pode simplesmente parar na frente do farol e ver se ele está verde ou vermelho. Ou a gente pode parar na frente do farol e ver se ele está verde e achar que a gente está com um dia de sorte, que a gente vai chegar mais rápido, que vai ser melhor, que eu vou aproveitar melhor o dia. Ou ver que ele está vermelho e falar, caramba, eu vou chegar atrasado, não vou conseguir atravessar, e se eu sair correndo agora pode me atropelar, e já começa a pensar no futuro, eu devia ter saído mais cedo, não sei o quê, e pensa no passado. Né? É interessante, né? E agora, a parte mais metafísica de todas, foi citado o poema do Nyojo Zenji, né? Tendo Nyojo Zenji, do sino, né? Há um tempo atrás, eu escrevi sobre esse poema no meu blogzinho lá. A tradução que eu coloquei foi assim: o corpo todo como uma boca, pendurado no espaço. Não questiona se o vento é norte, sul, leste ou oeste. Simplesmente ressoa
Hanya, a todos igualmente. Tiririm, tiririm. E aí, eu fiquei curioso, né, para saber como é que isso é falado em chinês, né? Porque a última frase do poema, ele não é uma frase em si, mas ele, na verdade, é uma onomatopeia, né? E aí, o que eu fiz? Eu coloquei no Google Tradutor para ele falar para mim. Aí fica assim, ó. 滴叮咚了，滴叮咚， Interessante, né? Vou colocar de novo. 滴叮咚了，滴叮咚， Tim, tim, tom, não. Tim, tim, tom. Eu não sei pronunciar direito, mas eu acho muito legal como Nyo Zenji usou disso. É um poema de 4 versos, né? De 7 caracteres. Né? É um padrão de poemas que a gente tem dentro do Zen, da literatura clássica chinesa e japonesa. E ele usou uma linha inteira do poema só para fazer uma onomatopeia, né? Eu achei sensacional. E que resume o poema todo e resume a coisa toda em uma linha só. Muito interessante. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Joken-san. Estamos chegando aos nossos momentos finais. Eu passo... Caso alguém tenha mais alguma pergunta, agora é o instante. Senão, eu passo para Mokudo-san para fazer suas considerações finais e depois eu falo algumas palavras de encerramento. Então, Mokudo-san, por favor. Mais uma vez, boa noite, então, né? Encerrando. Mas eu sou muito grato aí pelo seu convite, né? Sempre muito grato, né? Eu tenho tido um pouquinho ausente aí por umas dificuldades noturnas, mas que provavelmente cessarão, e aí eu pretendo continuar aqui à noite com vocês. Mas muito obrigado, a gente sempre aprende muita coisa aqui, né? Com a fala das pessoas, eu realmente só tenho a agradecer o convite e a fala das pessoas, né, que a gente vai aprendendo muita coisa. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, Mokudo-san. Eu que agradeço a presença de todos. E é isso. Vamos ouvir o som do sino. Vamos deixar esse Prajna se manifestar, né? O texto ele é muito bonito. Eu demorei para traduzir porque ele tem algumas nuances muito específicas assim. Então eu fiquei em cima dele durante bastante tempo e aí no processo final eu fiquei meio adentado, ainda estou um pouco, mas já estou melhor. Mas é isso, é um texto profundo, né? E aí se a gente olha as várias camadas, né, a gente encontra assim, aqui ele está falando dos ensinamentos acerca do sofrimento, né, as 4 nobres verdades, os ensinamentos básicos. Aí aqui nessa camada ele está falando tem uma parte aqui que ele parece parafrasear o Hanya Shingyo, né, o Sutra da Essência da Perfeição, né? Então assim, aí aqui ele está falando da essência da vacuidade. Aí agora ele entrou na natureza da mente. Então, assim, Mestre Keizan, ao longo desse texto, ele faz um arco completo em cima dos ensinamentos. É muito bonito, né? Então, é um texto que a gente pode assim, voltar nele várias vezes, né? E é interessante, a gente sempre tem o nosso norte muito bem colocado, que é prática, né? Isso tudo ele se dá por meio do zazen, né? Se a gente não faz zazen, se a gente não pratica, se a gente não senta em dhyana, são só palavras. Não vai modificar em nada a nossa vida, né? Então, assim, a gente tem que praticar, a gente tem que colocar corpo, mente de forma natural para perceber a realidade como ela é, do jeito que ela é, né? Então, assim, essas palavras, elas são só apontamentos, né? É você pegar
o dedo que aponta a Lua e achar que o dedo é a Lua, né? Não, ele só está apontando a Lua, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado e esse respeito e deferência pelos ensinamentos também, né? Também não é, então eu vou jogar fora porque não é a Lua. Não, é um meio hábil, né? Então, é só isso que eu gostaria de trazer. E dentro do texto vocês vão achar assim, vários questionamentos, né? Tem um momento que ele vai fazendo um monte de questões. A gente pode pegar essas questões e trazer, né? Num momento anterior ao Zazen, né? Não durante o Zazen, mas no momento anterior e se questionar isso, né? Para a gente começar a familiarizar o nosso modo operante, o modo como a gente vê e enxerga a realidade, a gente vai começar a familiarizar com questionamentos que podem apontar, né? A gente vai começar a perceber os dedos que apontam a Lua, né? Isso é algo interessante a se refletir. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Vamos nos encaminhar para os finalmente. Muito obrigado, Mokudo-san, por suas palavras, por sua prática. É sempre um prazer tê-lo conosco. E eu peço desculpas por ter mandado. Eu mandei o texto para o Mokudo-san hoje. Literalmente hoje. Foi ao mesmo tempo que eu mandei para todos. Então, assim, Mokudo-san é um bodhisattva. É um bodhisattva. Realmente muito, muito obrigado. Realmente muito obrigado. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todas, nos tornar o caminho de Buda, o caminho do despertar. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria completa, da sabedoria perfeita, mãe de todos os Budas, Bodhisattvas e Mahasattvas. Muito obrigado a todos. Fiquem bem aí no Brasil, se cuidem. Lavem as mãos, é muito importante. Usem máscara, é muito importante. Para os que não tomaram, tomem vacina, por favor. Salva vidas, a sua e a dos outros que estão à sua volta, para podermos, assim, todos juntos, podermos praticar de forma consciente e saudável. Nesse canto do vídeo aqui vai ter um botão de inscrição para o canal no YouTube. Desse lado vai ter a playlist desse semestre e do semestre anterior. Muito obrigado a todos. Fiquem bem.